Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós estamos iniciando a nossa transmissão nesse momento. Desejamos que todos os nossos irmãos, todas as famílias reunidas nesse momento estejam sendo abençoadas com a palavra que nós vamos trazer hoje, palavra de Deus, diretamente da Bíblia, também nossos amigos, familiares que estejam nos acompanhando, que Deus esteja abençoando a todos os nossos irmãos. Nós vamos ler um texto para nossa reflexão de hoje, que está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, iniciando com o versículo 24. O versículo 24, ele nos diz assim: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Aqui nós temos um primeiro contato com o texto, dentro de um contexto de outros versículos que vamos ler. Nós vamos daqui do versículo 24, que vocês vejam que os israelitas, eles vendo aqueles homens, ou seja, os filisteus e o gigante Golias, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Meus irmãos, aqui nós temos um contexto que vai começar lá no início do capítulo 17, em que as tropas dos filisteus e dos israelitas estavam prontas para iniciar um combate. Do meio dos filisteus sai um gigante de mais de 3 metros e, nesse momento, ele afrontosamente se dirige à tropa de Israel. E ele vai dizer assim lá no versículo 10, Disse mais o filisteu, Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Diante dessa situação, e já tendo Jessé pedido a Davi, ou ordenado a Davi, que fosse ao encontro de seus irmãos e levar alimento, Davi então toma ciência dessa situação. E este fato é levado à presença do rei. Eles anunciaram ao rei que havia lá um jovem que estava pronto a dispor-se para pelejar contra Golias. É isso que diz o versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. E aí daí nós vamos para o versículo 38, do 38 a 40. E diante dessa situação, Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. E na medida em que Davi se chegava ao filisteu, diz aqui o versículo 43, Disse o filisteu a Davi, Sou eu algum cão, para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi.
Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança. Nós vamos lá para o versículo 49, né? E já a peleja está para acontecer entre Davi e Golias, e diz o texto: Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Observem, irmãos, que no início fogem os soldados da tropa de Saul. Agora fogem os filisteus, depois que Davi o venceu nessa batalha. Quero chamar a atenção dos irmãos para alguns fatos aqui, irmãos. O primeiro deles é que não devemos menosprezar aquele que confia plenamente no Senhor. E deixar bem clara a questão aqui registrada no versículo 48. Esse é o versículo desse texto. Ele vai dizer assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Irmãos, nós estamos numa luta contra um gigante. E, paradoxalmente, esse gigante, ele não é visível a olho nu. É um gigante invisível de tão pequeno que é. Em contrapartida, nós tínhamos aí um gigante Golias que tinha mais de 3 metros. Mas essa luta é gigantesca. Essa pandemia acomete o Brasil e os países do mundo. Mas nesta luta, algumas questões são extremamente importantes e devemos observá-las aqui. A primeira delas é que Davi tinha 2 disposições: a disposição de servir ao rei e a disposição de enfrentar desafios. Nós vimos isso na leitura que fizemos no início. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Davi tem aqui essa disposição de servir ao rei e de enfrentar esse desafio enorme, mas para o qual Davi estava pronto, estava preparado. E para enfrentar esse gigante, Davi tinha 2 habilidades. Uma habilidade técnica, com a sua funda e com as pedras, e uma habilidade espiritual, ou seja, Davi estava profundamente preparado e confiante na presença de Deus, confiante na presença do Senhor. É o que nós lemos no versículo 48. Portanto, irmãos, observem que no versículo 46 está escrito assim: Davi disse para o filisteu: Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Observe que em momento nenhum Davi diz que vai vencer o gigante com a sua funda e aquelas pedras. Davi, ao enfrentar o gigante, ele diz: Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos. A confiança de Davi, apesar de ele ter habilidade técnica, era no seu Senhor,
era no nosso Senhor, era em Deus, o Senhor dos Exércitos. Irmãos, diante desse desafio, diante desse gigante que estamos enfrentando, nesse momento em que nós estamos refugiados em nossos lares, em que estamos nesse isolamento social, precisamos crer e crer profundamente que Deus é quem pode nos dar a vitória contra esse gigante. Deus é quem pode todas as coisas, não obstante a habilidade técnica dos pesquisadores, dos médicos, de todos aqueles que estão envolvidos na procura de um medicamento eficaz ou de uma vacina. A nossa vitória vem de Deus. A nossa vitória, o nosso triunfo é do Senhor dos Exércitos. É Ele quem nos guarda, é Ele quem peleja por nós, é Ele quem pode nos dar a vitória e nós cremos nisso. Por isso, irmãos, devemos orar nesse sentido. Devemos manter a nossa confiança em Deus, assim como Davi manteve a sua confiança e partiu para enfrentar o gigante. Quando ele disse: "Vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel." Que Deus nos abençoe, que nós confiemos plenamente em Deus para sairmos triunfantes nesta luta contra este gigante invisível. Deus é o Senhor, Deus está à frente, Deus é quem nos conduz para a vitória, para o triunfo. Deus esteja abençoando aos irmãos que estão ao alcance da nossa transmissão, tanto nossos irmãos, quanto amigos, familiares, irmãos de outras igrejas. Nós agradecemos muito a Deus pela sua presença, por você que está participando conosco. Antes da oração final, irmãos, de encerrarmos a nossa transmissão, quero lembrar que hoje aniversaria a irmã Jacira, e nós queremos agradecer a Deus pelo aniversário da nossa irmã Jacira, que já tivemos contato com ela durante o dia, mas queremos agradecer agora, nesse momento em que nós estamos aqui fazendo essa transmissão, conversando com os irmãos e buscando diante de Deus, da sua palavra, as orientações para a nossa vida. Nós estaremos orando, no final dessa transmissão estaremos agradecendo a Deus pela vida da irmã Jacira. Que Deus esteja abençoando abundantemente a sua vida, ela que aniversaria exatamente no dia de hoje. E nós vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos nesta luta, Senhor, que está sendo travada nesta pandemia que acomete ao Brasil e a todos os países do mundo. Nós temos uma luta, mas nesta luta, embora estejamos prontos, embora saibamos que precisamos de habilidades técnicas para o enfrentamento desse gigante, sabemos, entretanto, que a vitória final vem do Senhor nosso Deus, vem do Senhor dos Exércitos, e nele nós confiamos para esse triunfo. Por isso pedimos, ó Deus, abençoa, Senhor, ao teu povo, à tua igreja, abençoa, Senhor, os profissionais de saúde, aos poderes constituídos, Senhor, abençoa os pesquisadores, aos médicos, ó Deus, aqueles que estão lutando para encontrar uma saída. Sabemos que a saída verdadeira, que a vitória, que o triunfo vem de ti. Ó Deus, por isso pedimos, abençoe, Senhor, a todos aqueles que estão envolvidos nessa luta. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, o teu povo, aos nossos irmãos. E neste momento queremos pedir também que tu venhas abençoar abundantemente a vida da nossa irmã Jacira, que completa mais um ano de vida. Que tu abençoes, Senhor, a tua serva, abençoe seu lar, o seu esposo, abençoe seus filhos, netos. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, da tua serva, abençoando-a neste dia. Nós oramos muito agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando aos nossos irmãos. Muito obrigado pela participação desta noite. Amanhã, se o Senhor assim nos permitir, temos um novo encontro
de uma nova live às 20 horas, às 8 horas da noite, para buscarmos em Deus a orientação para a nossa vida neste momento no qual estamos vivendo esse drama, enfrentando esse gigante, mas com a certeza da vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor, no Senhor dos Exércitos, aquele que vai adiante de nós. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus, abundantemente. Amém.